Olá, meu nome é Marli, eu sou psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental com ênfase em depressão e ansiedade. Hoje eu quero trazer para você um tema muito significativo no nosso dia a dia, que são as distorções cognitivas ou erros de pensamentos. As distorções cognitivas, elas representam certos padrões no pensamento, ou seja, as pessoas pensam sobre a realidade de maneira distorcida, o que pode causar diversos níveis de sofrimento. Agora, que efeitos as distorções cognitivas podem causar? Bom, tudo que fazemos é processado pelo nosso cérebro. Em outras palavras, nós geramos pensamentos sobre todas as coisas que vivemos. Além disso, o ser humano tem a capacidade não só de pensar sobre a realidade atual, mas também de reviver na mente os acontecimentos do passado e refletir sobre o futuro, né? Ainda que essas sejam capacidades incríveis, elas têm grande potencial de trazer sofrimento. Afinal, nem tudo que pensamos é positivo e motivador. Pelo contrário, muitas pessoas têm uma visão negativa de si mesmo e de seus contextos de vivências. O problema não seria tão ruim se afetasse apenas os pensamentos. Entretanto, sabemos que o que uma pessoa pensa está diretamente ligado às suas emoções e comportamentos. Ou seja, alguém que tem uma distorção cognitiva e se vê de modo negativo, vai apresentar sentimentos como ansiedade, tristeza, frustração, com muito mais frequência. Além disso, a pessoa também passa a se comportar de maneira disfuncional. Por exemplo, se afastando dos amigos por considerar que não é querida por eles. Em geral, as distorções cognitivas estão envolvidas em contextos diversos, desde simples equívoco de interpretação até problemas mais sérios, como transtornos alimentares, por exemplo. Agora, identificar e tratar as falhas no pensamento é a maneira mais eficiente de melhorar essas condições emocionais e comportamentais. Por isso, o trabalho com as distorções é essencial na prática clínica do psicólogo. Agora, quais são as distorções, as principais distorções cognitivas? Primeiro, a personalização. Nessa distorção, a pessoa tende a atribuir culpa a si mesmo nas mais diversas situações que vive. É comum que quem está nessa condição peça desculpa constantemente, ainda que não tenha toda a responsabilidade ou que o fato não seja diretamente com ela. Outra distorção, filtro mental. Nessa distorção cognitiva, há uma visão predominantemente negativa sobre a vida. A pessoa foca nos acontecimentos ruins e ignora o que existe de positivo. Outra distorção, generalização. Esse tipo trata de um estereótipo de pensamento que transforma um caso específico em uma regra para a vida. Diante de um acontecimento difícil, a pessoa com essa distorção generaliza a realidade e passa a acreditar que ela é uma verdade absoluta. Outra distorção, maximização e minimização. Nesses casos, acontece de alguém minimizar suas conquistas ou aspecto positivo e maximizar os erros e as coisas negativas que acontecem. Assim, a pessoa dá grande importância às suas falhas e as considera de sua total responsabilidade, enquanto as realizações são desconsideradas e tratadas como obra de sorte ou fruto da ajuda de alguém. Outra distorção, pensamento dicotômico ou polarizado.
Todas as situações que vivemos têm várias maneiras de serem interpretadas e vários caminhos a seguir. Mas isso não acontece quando essa distorção cognitiva atua. Nesse caso, a pessoa enxerga a vida somente a partir de duas ideias polarizadas. Tudo ou nada, 880, preto branco, ou seja, é um padrão de pensamento inflexível. Outra distorção, raciocínio emocional. Quem sofre com essa distorção de pensamento transforma suas emoções em fatos sobre a vida. Por exemplo, uma pessoa que tem uma baixa autoestima pode considerar apenas porque se sente assim que ninguém gosta dela, que ela é péssima em tudo que faz. Outra distorção, leitura da mente. Nessa distorção, o ponto está em achar que sabe o que os outros estão pensando. Então, sem qualquer dado concreto, sem nenhuma evidência, a pessoa infere o que alguém pensa ou sente a respeito dela. Um exemplo clássico que se repete no dia a dia de quem tem essa distorção cognitiva é deduzir que os outros devem falar ou pensar mal sobre suas condutas. Esse pensamento disfuncional, ele está diretamente ligado à crença central da necessidade de aprovação. Outro erro cognitivo, catastrofização. Esse é um dos tipos de distorção cognitiva que mais causa sofrimento emocional. Porque as pessoas com esse padrão estão frequentemente esperando o pior de cada situação. O nível de ansiedade de quem apresenta esses pensamentos é muito alto, a ponto de deixar de fazer várias coisas, como por exemplo andar de avião, porque ele vai cair, não dar uma opinião, porque vai ser humilhada, e por aí vai. Essas pessoas também costumam ficar muito nervosas quando não conseguem falar com alguém que ama. A ansiedade da catastrofização as fazem pensar que a pessoa não está respondendo porque sofreu um acidente ou algo muito ruim aconteceu. Outra distorção cognitiva, conclusões precipitadas, também denominada como premonição, adivinhação, predição de futuro. Essas distorções cognitivas causam ideias infundadas sobre acontecimentos que estão no porvir. Elas estão presentes quando chegamos a determinadas conclusões irracionais sobre nós mesmos ou em relação como as outras pessoas vão agir. Por exemplo, não vou passar na entrevista. Vou ficar nervosa na hora da apresentação. As pessoas não vão gostar de mim. Não vou me sentir à vontade naquele ambiente. Outra distorção cognitiva, afirmações do tipo deveria e tenho que. Nesse tipo de distorção cognitiva, a pessoa tem uma forte autocobrança e não consegue aceitar as coisas simplesmente como são. Assim, permanece o pensamento inflexível de como deveria ser o seu próprio comportamento e dos outros. Esse padrão mental também está relacionado a questões com baixa autoestima, expectativas irreais e intolerância à frustração. Outra, rotulação. Como o pensamento da rotulação, o foco não está na atitude isolada, e sim no papel assumido. Dessa forma, em vez de avaliarmos um erro próprio ou dos outros como algo eventual e aceitável, partimos para a definição de rótulos pejorativos, como por exemplo, ele é um inútil, um incompetente, ela é falsa e mentirosa.
eu sou um fracasso. Outro erro cognitivo, atribuição de culpa. Se na personalização a pessoa tende a se culpar por tudo que acontece ao seu redor, na atribuição de culpa ocorre justamente o contrário. Nesse caso, a tendência é procurar por culpados externos e considerar as próprias falhas como responsabilidade do outro. Desse modo, claro, quem sustenta esse tipo de pensamento se sente vítima das circunstâncias e, portanto, não se orienta para a mudança. Exemplos: estou me sentindo mal por culpa dele. Meus pais causaram todos os meus problemas. As coisas dão errado para mim porque tem muita gente torcendo contra. Outro erro cognitivo: comparações injustas. Essas distorções cognitivas faz com que a pessoa faça comparações irreais entre sua vida e as conquistas alheias. Ela diz assim: ele é mais bem sucedido do que eu, ela conseguiu fazer aquela viagem e eu não. Isso sem avaliar os caminhos que foram trilhados para chegar a tal ponto. Isso causa um sentimento de inferioridade e insatisfação com os próprios resultados. Agora, é possível superar as distorções cognitivas, os erros cognitivos? Como falei, as distorções cognitivas são padrões disfuncionais do pensamento. Logo, é possível sim modificá-las para que a pessoa pense de um modo mais realista e positivo. Isso não significa, entretanto, fazer com que alguém seja sempre otimista. Ao contrário, o objetivo é construir uma relação mais próxima entre a realidade e o modo de pensar. E muitas vezes isso acontece sem que a pessoa perceba. Por isso, o tratamento com o psicólogo faz toda a diferença. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Agora, aproveite para se inscrever no canal Psique Legal. Fique com Deus e se cuide! Olá, meu nome é Marli, sou psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental, com ênfase em depressão e ansiedade. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a importância de saber dizer não. Por que é tão difícil dizer não? A gente sabe que conviver pacificamente não resulta em falar sim para tudo. Sabemos também que dizer não para muitas pessoas é um grande desafio. Na verdade, a dificuldade não está na recusa, e sim no medo e na culpa que a pessoa sente caso diga não para alguém. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tomar decisões é uma postura que sempre vem atrelada a resultados que podem ser positivos ou negativos. Quando escolhemos um ou outro, estamos norteando a direção de nossas vidas. Então, precisamos entender o que está por trás da dificuldade de dizer não. Por que é tão difícil dizer não? Existem diferentes variáveis emocionais, conscientes ou inconscientes, que estão ligados a esse conteúdo. Se fosse algo apenas no nível racional, seria muito mais fácil resolver. Por exemplo, o medo é um sentimento que quase sempre está por trás desse problema. O medo de ser rejeitado pode influenciar a pessoa a dizer sim quando precisava dizer não. O medo de ser mal compreendido pode ser uma forma de pressionar a pessoa a dizer sim quando deveria dizer não. O medo de ser criticado, de não agradar, de perder pessoas, de ficar sozinho, medo que fiquem magoados. Enfim, esses medos paralisam a vontade da pessoa, fazendo com que diga sim sempre que for preciso dizer não. E a necessidade de agradar para obter aceitação também faz parte desse pacote. A pessoa que na infância
não foi reconhecida, elogiada, que não se sentia amada, de forma inconsciente, esse comportamento vai sendo sedimentado e a pessoa carrega pela vida adulta. Assim ela fica numa busca incessante por reconhecimento e aceitação e desenvolve uma necessidade de agradar a todos o tempo todo para obter aceitação e se sentir amada. Então dizer não ou impedir algo em vez de permitir quase sempre é uma atitude vista como hostil, desagradável ou até egoísta, mas é um grande engano pensar dessa forma. Proibir, negar, dizer não, muitas vezes é uma demonstração de consideração para com o outro. Pessoalmente, representa autoconhecimento e assertividade. E é fundamental que você compreenda a importância de fazer isso nas ocasiões certas, de forma assertiva e equilibrada. Isso faz com que possa elevar os seus valores acima da autoestima e do medo de expressar suas ideias. Esse comportamento é essencial para estabelecer limites e respeito por aqueles que não percebem essa necessidade. Quando você sabe dizer não de forma adequada, respeitosa, você está afirmando e preservando seus valores e princípios e também expressando maturidade. Colocar limite faz parte da disciplina individual, além da leveza de estar bem consigo mesmo. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí dizendo não para tudo e para todos. Nada disso. É essencial que você tenha discernimento para perceber a hora certa de negar, proibir qualquer coisa. Para isso, você pode fazer uma balança decisória dos prós e contra em cada situação, estabelecendo as prioridades e vendo como que você se sente em relação a dizer sim ou dizer não. Porque ser uma pessoa boa é diferente de ser boazinha. Uma pessoa boa sabe dizer sim e sabe dizer não, enquanto uma pessoa boazinha só sabe dizer sim. É importante ter equilíbrio entre sim e não. E quais as consequências de não saber dizer não? Será que tem algumas? Sim, tem muitas. Há uma sobrecarga física, emocional, fuga de situações, raiva de si mesmo, raiva dos outros, problemas sérios no relacionamento. Não saber dizer não quando precisa pode até adoecer uma pessoa. Vamos ver então algumas consequências negativas referente à dificuldade de dizer não. A consequência número 1 é que você deixa sempre de lado sua vontade em segundo plano. Aqui entra o bom senso, porque não há nada de errado em ser gentil e prestativo, mas isso não pode comprometer a qualidade do seu tempo, nem tampouco invalidar suas próprias vontades. Quando você deixa de considerar sua vontade, você perde a sua identidade, não sabe quem você é, não sabe o que você gosta, não sabe o que você não gosta e se pega sendo regulado pelo outro. Outra consequência negativa em não saber dizer não é que você deixa de lado sempre suas prioridades. Com isso, toda vez que isso acontece, você manda para o espaço o que é importante para você, deixando de cumprir seus alvos, suas metas e experimentando frustração pela ausência de resultado. Outro efeito por não saber dizer não é que se você for sempre a única pessoa a ceder, algo está errado. Não se coloque de lado para atender a expectativa dos outros. Preste atenção em qualquer área da sua vida que só um lado cede, tem algo errado. Quem não sabe dizer não, normalmente cai na chantagem emocional de um manipulador. Acontece que o manipulador sempre consegue chantagear seus sentimentos e fazer você voltar atrás em favor dele. Então, experimente resistir. Tenha certeza do que você quer, do que você não quer. Diga sim sem medo e não sem culpa. Fique com Deus e se cuide.
Olá, meu nome é Marli, sou psicóloga clínica especializada em terapia cognitiva comportamental, com ênfase em depressão e ansiedade. Hoje vamos conversar sobre um tema super necessário para a nossa saúde mental, que é aprenda a interpretar suas emoções. E é sobre isso que vamos falar hoje. Todos nós, sem exceção, somos seres emocionais e experimentamos no nosso dia a dia uma vasta gama de emoções. Alguns de nós sentimos as nossas emoções tão intensamente que parecem irrefutáveis e acolhemos isso como uma verdade absoluta. Contudo, muito de nós agimos de acordo com as nossas emoções sem grandes dúvidas. Acreditamos na maioria das vezes que as nossas emoções se preocupam com o nosso bem-estar, que elas querem que sejamos felizes. No entanto, isso está longe da verdade. As nossas emoções só querem manter a nossa sobrevivência e promover a reprodução. Esses são os objetivos das nossas emoções. Por isso, aprender a interpretar as emoções é imperativo para garantir a saúde emocional. Usar nossas emoções, principalmente as incômodas, essencialmente para nos fornecer dados sobre o ambiente e informações para nos auxiliar a tomarmos boas decisões. Quando prestamos atenção para as nossas emoções, achamos evidente algo até oculto. Elas são o modo da nossa mente que melhor conhecemos e lembramos com melhor compreensão. Podemos sim sentir nossas emoções de forma consciente. Algumas vezes não sabemos de onde vêm algumas emoções e algumas vezes podem mudar de repente ou lentamente. As suas causas podem ser evidentes ou obscuras. Por vezes não sabemos por que acordamos com o pé esquerdo. Podemos ser amáveis ou ríspidos, por motivos adversos aos que orientam nossas atitudes. Contudo, as nossas emoções têm suas programações, por vezes com ou sem a nossa autorização direta. Por isso, mais uma vez eu lembro a importância de saber interpretá-las. Porque as emoções definem a excelência das nossas vidas. Elas acontecem e podem se manifestar em qualquer relacionamento que temos, no trabalho, nas amizades, com os familiares, nas nossas relações íntimas. Elas podem proteger a nossa vida, mas do mesmo modo nos causar estragos significativos. Podem nos orientar a comportamentos que entendemos realista e oportuno, mas as nossas emoções podem também nos guiar a proceder de forma que nos arrependemos mais tarde. No entanto, muitas vezes as nossas emoções nos deixam em dificuldades. Isso acontece quando as nossas reações emocionais são inadequadas. Por exemplo, podemos mostrar e sentir a emoção apropriada, mas com a intensidade incorreta. A preocupação ela é justificada, mas respondemos de forma exagerada e ficamos apavorados. Podemos sentir a emoção apropriada, mas demonstrarmos da maneira errada. Por exemplo, a irritação é justificada, mas podemos adotar o silêncio que é prejudicial e imaturo. Quando uma emoção tem início, ela leva uma questão de milésimo de segundo para tomar controle sobre aquilo que fazemos e pensamos. Então, como é que podemos mudar isso? Aprendendo a controlar nossos pensamentos. Por vezes, todos nós somos possuídos por muitos pensamentos negativos na nossa mente. Essa concentração de pensamentos podem ficar muito poderosas na proporção em que vão se reforçando dentro da nossa mente.
O problema é que quanto mais focamos nesses pensamentos, mais poderosos eles se tornam, ficando difícil interromper esse ciclo sem fim de pensamentos danosos para a nossa saúde mental. Porém, com afinco e dedicação, é possível sim controlar nossos pensamentos. Mas é muito importante que você faça uma decisão consciente para escolher seus pensamentos. Como? Tomando consciência do impacto negativo desses pensamentos disfuncionais e depreciativos. Depois, de modo calculado, você gerar outros pensamentos que você considera mais adequados. Fortaleça esses pensamentos que você escolheu e decida focar a sua atenção neles. Focalize no pensamento como se ele estivesse fora de você. No primeiro momento, temos dificuldade de nos separar do pensamento inadequado, porque temos a sensação como se sendo parte de nós mesmos. Mas não se esqueça, você não é seu pensamento. O pensamento é apenas uma hipótese, não uma verdade absoluta. Identifique os pensamentos no momento em que eles surgirem. Isso vai requerer de você uma dedicação intencional. Focar em outra coisa é um bom exercício. Quando você perceber que a sua mente está sendo ocupada por uma grande quantidade de pensamentos negativos, que começam a tomar controle total sobre as suas escolhas e suas atitudes, um dos recursos rápidos é pensar em outra coisa qualquer. Normalmente, que você goste, que coloque você num estado de relaxamento. Não se foque nos pensamentos negativos e não faça ruminação deles. Esses pensamentos incômodos e disfuncionais vão desaparecer à medida que você não focar neles. Outra coisa importante, reflexão. Os pensamentos inadequados estão dentro de nós apenas porque nós nos identificamos com esses pensamentos. Se nos identificarmos com outra coisa, imediatamente ele nos abandona. Outra coisa bacana é o treino da atenção. A atenção é uma das melhores formas para aprender a controlar os pensamentos. A atenção é a capacidade de aceder, de dirigir, controlar a informação para um determinado estímulo. Seja pensamento, emoção, sentimento, sensação corporal. Faça uso da força de vontade e da livre escolha que todos nós possuímos. E você? Tem dificuldade de controlar suas emoções? Que dificuldades você encontra no seu dia a dia para controlar as suas emoções? Que aspecto da sua gestão emocional e da sua vida você gostaria de melhorar? Pense nisso. E não se esqueça, se inscreva no canal Psique Legal, dê o seu like, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Fique com Deus e se cuide. Olá, meu nome é Marli, eu sou psicóloga clínica especializada em terapia cognitiva comportamental, com ênfase em depressão e ansiedade e terapia familiar e casais. Hoje eu quero compartilhar um tema que pode ajudar muitas pessoas. Eu estou me referindo à dependência emocional afetiva. Certamente você já deve ter notado como algumas pessoas acabam se tornando emocionalmente dependentes de outras. E isso é uma condição que acaba trazendo um sentimento de fracasso em gerenciar a sua própria vida. Muitas pessoas têm enfrentado esse problema que afeta homens e mulheres das mais variadas idades, em que a pessoa acredita não estar recebendo amor necessário em sua vida. Todos nós sentimos dependência em algum período de nossas vidas. Isso por si só não é prejudicial. Por exemplo, num relacionamento saudável, confiamos na outra pessoa
para pedir ajuda, nos compreender, nos dar apoio. E o relacionamento saudável é aquele que fortalece todas as pessoas envolvidas. E cada pessoa mantém a sua autodeterminação e a sua identidade e é capaz de desfrutar períodos sozinhos. Ao contrário, a dependência emocional é disfuncional. Ela acontece quando alguém depende excessivamente do outro elemento da relação e afeta seriamente a possibilidade de ter um relacionamento saudável, mutuamente satisfatório e traz consequências negativas para quem dela sofre, mas também para quem está no relacionamento com essa pessoa. A pessoa que tem uma carência emocional excessiva, ela age de forma totalmente dependente da outra pessoa, para que possa se sentir segura. Ela perde, assim, completamente a sua personalidade e a sua liberdade interior. Ela foca somente nos pensamentos e na opinião da outra pessoa. E o que nos leva à dependência emocional? A dependência emocional, ela pode surgir durante a infância, caso a criança não sinta suas necessidades emocionais satisfeitas, apresentando no futuro uma maior tendência para ser um adulto com baixa autoestima e com uma necessidade excessiva de aprovação. Também é comum ser uma característica em pessoas que foram super protegidas durante a infância, crescendo dependendo de outra pessoa. Então, o excesso de cuidado acaba sendo projetado na vida adulta. E a tendência da pessoa é que ela fica dependendo de outras pessoas para reconhecer suas virtudes e realizar suas tarefas. Há estudos que indicam que a dependência emocional ela pode ter origem também numa educação rígida, na qual os pais, bloqueando a liberdade dos filhos, os treina para serem constantemente dependentes deles. E aí, na fase adulta, esses filhos transferem para outra pessoa, normalmente os parceiros. As pessoas dependentes emocionalmente, elas apresentam algumas características. Por exemplo, uma incapacidade de se sentir bem quando está sozinha. A sua autoestima depende da avaliação e da aprovação de outras pessoas. Elas têm dificuldade em afirmar suas próprias necessidades. Tem medo intenso de ficar sozinha, de se sentir abandonado ou rejeitado. Se sente ansiosos, angustiados sempre que tem que ficar sozinho ou quando pensam nessa possibilidade. Porque para elas, estar sozinha significa estar desprotegida, vulnerável. Tem também uma excessiva lealdade para com os outros. E numa situação de conflito com o terceiro, essas pessoas tendem a deixar para segundo plano seus valores pessoais e suas próprias convicções. Tem também dificuldade de tomar decisões no cotidiano sem o aconselhamento de outras. Elas hesitam e têm medo de errar. Tem também insegurança no relacionamento e tem o hábito de ser possessivo e controlador. Também se sente como responsável em satisfazer a necessidade das outras pessoas. Com isso, adotam uma postura extremamente prestável, criando a falsa sensação de estar no controle nos seus relacionamentos. E ainda tem dificuldade de dizer não e de discordar das pessoas por medo de serem rejeitados. E tem ainda o hábito de colocar sempre em segundo plano seus objetivos e suas metas. Pensando assim que vai manter por perto a outra pessoa e alimentar a sua dependência. Tem ciúme patológico e exigência de atenção exclusiva do parceiro. A pessoa dependente emocional, ela acaba gerando cobranças excessivas em relação às outras pessoas, especialmente no relacionamento. Aliás, a dependência não ocorre somente em relação ao sentimento, mas também em relação a todas as outras atividades corriqueiras. Agora, se você se desenvolve, entende quais são os recursos que tem, percebe as suas habilidades e alimenta
as suas experiências. Isso aumenta a sua autonomia e independência. Só assim você consegue se relacionar de forma saudável com o outro. E você vai perceber que o outro não vai te completar, mas vai complementar a sua vida. E como lidar com a carência emocional? Tanto a pessoa que sofre com a carência emocional, como as pessoas que estão ao redor, normalmente não sabem lidar com isso. Porque para lidar com a carência emocional, é sugerido atividades que ocupam a sua mente e que visam mostrar que a pessoa pode sim ser feliz sozinha e que não depende tanto assim do outro. Não é porque você sente que só é feliz com determinada pessoa que isso é uma verdade. Entendeu? Entende bem isso? É importante, se você sofre de carência emocional, procurar por outras coisas boas na sua vida. Por exemplo, se valorize. A valorização é um item importante e ela está presente em todas as fases para melhorar a situação de quem sofre de carência emocional. Esse é um dos pontos chaves para quem quer verdadeiramente mudar. Procure as coisas que você gosta de fazer, né? Procure as coisas boas em você mesmo, né? Busque sentido na sua vida. Não se humilhe, nem seja excessivamente submissa a outra pessoa. Você, assim como todo mundo, tem o seu valor. Aprenda a se amar como você é, com defeitos e qualidades. De que adianta você estar num relacionamento e se sente um lixo? Você não pode esperar que a outra pessoa sempre te valorize se nem você mesmo consegue fazer isso. Importante também é o autorreconhecimento. Reconheça cada conquista e cada passo que você dá. Comemore, pois o mérito é todo seu. A maneira mais eficiente de se sentir capaz é pelo autorreconhecimento. Outra coisa importante, a individualidade. Faça uma lista das coisas que você gosta de fazer sozinha e faça sempre que puder. Goste de estar na sua companhia e sinta que você é suficiente para a sua felicidade e que as outras pessoas apenas vão complementar. Confie nas suas decisões. Pense que você é a única pessoa que sabe o que é melhor para você. Quando você precisar de tomar uma decisão, a melhor coisa que você tem a fazer é imaginar que conselho você daria para um amigo, para uma amiga que estivesse na mesma situação. Seja menos autocrítica e aprenda a lidar com seus erros. Todas as pessoas cometem erros. E é isso justamente que nos torna humanos. Pare de procurar a perfeição e sempre dê o seu melhor ao invés de querer ser a melhor. Por isso, não hesite em procurar uma ajuda especializada de um psicólogo. Com certeza, nós podemos te auxiliar a descobrir a origem do problema e te indicar o caminho para que você consiga virar o jogo. Fique com Deus e se cuide. Olá, tudo bem? Meu nome é Marli, sou psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental, com ênfase em depressão e ansiedade. Hoje eu quero conversar sobre um tema que atinge muitas pessoas e que, devido ao momento que nós estamos atravessando, esse assunto é de um valor ímpar para todos, que é a desregulação emocional. E o que é a desregulação emocional? A desregulação emocional, ela é entendida como a dificuldade ou incapacidade que a pessoa tem de legitimar a intensidade e a duração das suas emoções. E as reações impulsivas e violentas são as mais comuns. Agressões, gritos, ofensas, choro, xingamento, são alguns exemplos de desregulação emocional.
No dia a dia, a desregulação emocional faz com que as pessoas se sintam como se estivessem numa espécie de gangorra emocional, com muitos altos e baixos no mesmo dia. No mesmo dia, experimenta momentos de felicidade, de tristeza, de ansiedade, de animação, de insegurança, de tranquilidade. E a falta de gerenciamento dessas emoções é que dispara muitas vezes a desregulação emocional. Porque o tempo todo vivemos com as mais diversas emoções: medo, raiva, alegria, tristeza, que são responsáveis por modular o nosso comportamento. Daí a necessidade de reconhecê-las, nomeá-las, para que possamos lidar com nossas emoções de forma funcional. Mas o maior desafio não consiste em evitar emoções desagradáveis. A grande sacada é identificar as emoções, aceitá-las e usá-las de forma racional, para evitar sofrimento prolongado tanto para você como para os outros. E a desregulação emocional, ela pode surgir em diferentes níveis e durações. Ela pode estar relacionada, inclusive, a transtornos comportamentais ligados à falta de controle dos impulsos. Agora, se você já percebeu que está passando por momento de desregulação emocional, presta atenção nas dicas que eu vou passar para você agora. Primeiro, evite ficar focado nas situações que você não controla. Diante de um acontecimento, pare e pense: eu posso controlar isso? Faz essa pergunta para você. Se a resposta for não, pare imediatamente de ficar com conteúdo desnecessário na sua cabeça. 2. Seja flexível. A inflexibilidade, ela pode acionar a desregulação emocional. Pare e pense. Entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Ou seja, há sempre outras possibilidades. Sai desse lugar de 8 ou 80, tudo ou nada, preto ou branco. A vida não é assim. Tenha flexibilidade. 3. Fique atento às reações exageradas. Cuidado para você não fazer tempestade em copo d'água. Não dimensione os fatos além da realidade. Procure olhar os fatos com cuidado para dar-lhe o tamanho que realmente tem. 4. Cuidado com o acúmulo de tarefa. Isso pode gerar um cansaço mental e as suas emoções ficarem completamente desreguladas diante do menor estímulo. 5. Tenha gratidão. A gratidão muda tudo. A gratidão tem a capacidade de mudar o seu olhar. Por exemplo, diante de um problema, a gratidão pode mostrar para você a solução. Diante de uma falta, a gratidão te mostra o que você já tem. Diante de um obstáculo, a gratidão te mostra o quanto você é capaz. Enfim, a gratidão muda tudo. 6. Tenha disposição mental em perdoar. Todo mundo erra, inclusive você. Não arquive mágoas, ressentimento, sentimento de vingança. Esse sentimento funciona como um gatilho para a desregulação emocional. 7º e último, a desregulação emocional, se ela estiver para além das suas forças, procure uma ajuda profissional. Fica com Deus e se cuide.
Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema importante, que é a intimidade feminina e a sexualidade. A intimidade é uma parte fundamental da vida de qualquer mulher e é essencial que possamos explorar e entender a nossa própria sexualidade. Muitas vezes, a sociedade coloca tabu sobre o assunto, mas a verdade é que conhecer o nosso corpo e os nossos desejos é um ato de empoderamento. Primeiro, vamos falar sobre o autoconhecimento. Conhecer-se é o primeiro passo para uma vida sexual saudável. Isso inclui entender o que nos dá prazer, quais são as nossas preferências e até mesmo as nossas limitações. Não tenha medo de se explorar. Por isso que é importante você conhecer o seu corpo. É uma forma saudável de descobrir o que te faz sentir bem. Depois, temos a comunicação. É fundamental que possamos falar abertamente com os nossos parceiros e parceiras sobre o que gostamos e o que não gostamos. A intimidade não se constrói só no físico, ela também está na conexão emocional e na sinceridade entre as pessoas. E não podemos esquecer da saúde sexual. Fazer exames regulares e usar proteção são passos essenciais para garantir que a nossa vida sexual seja segura e prazerosa. A saúde é prioridade. Por fim, lembre-se, cada mulher é única e a sua jornada na intimidade e na sexualidade também será. Não se compare com os outros, abra-se para as suas próprias experiências. Então, vamos juntos desmistificar a intimidade feminina? Compartilhe esse vídeo com outras mulheres, que possamos criar um espaço seguro de diálogo e empoderamento. Até a próxima! Eu me chamo Tenório Ferreira, sou psicoterapeuta e terapeuta sexual e terapeuta de casal. Estou aqui para ajudá-lo ou ajudá-la. Não se esqueça de olhar na bio que você encontrará os meus livros digitais. Um abraço a todos. Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um tema que afeta muitos homens, a ejaculação precoce. É um assunto que ainda gera muitos tabus, mas é importante desmistificá-lo. A ejaculação precoce é quando um homem ejacula mais rapidamente do que gostaria durante a relação sexual. Isso pode causar frustração, ansiedade e até problemas de relacionamento. A sexualidade é uma parte fundamental da vida humana e ter dificuldades nessa área não significa que você não é capaz de ter uma vida sexual saudável e, acima de tudo, satisfatória. É normal que isso aconteça em algum momento da vida e existem várias formas de lidar com a situação. Uma das abordagens mais eficazes é a prática de técnicas de controle. Isso pode incluir exercício de respiração, o método parar e começar, ou até mesmo a utilização de preservativos que ajudam a reduzir a sensibilidade. Além disso, conversar abertamente com ela, sua parceira, é essencial. A comunicação
pode aliviar a pressão e ajudar ambos se sentirem mais confortáveis. Outra opção é procurar ajuda profissional. Um terapeuta sexual ou um médico pode oferecer orientações personalizadas e, se necessário, tratamentos médicos que podem ser muito eficazes. Lembre-se, a ejaculação precoce não define sua masculinidade ou seu valor como parceiro. O importante é buscar soluções que funcionem para você e o seu relacionamento. Não tenha medo de abordar o tema e buscar informação. A sexualidade deve ser uma fonte de prazer e conexão, não de preocupação. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que mais pessoas possam entender e lidar melhor com esse assunto. Eu sou o Tenório Ferreira, psicoterapeuta, e estou aqui para ajudá-lo. Não se esqueça, se você quer conhecer meus livros digitais, clique na bio. Um abraço a todos. Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda é um tabu para muitas pessoas: o orgasmo feminino. É fundamental entender que a sexualidade feminina é complexa e única para cada mulher. Primeiro, é importante destacar que o orgasmo não é um objetivo, mas sim uma experiência que pode enriquecer a vida sexual. Muitas mulheres podem demorar a atingir o orgasmo ou nem mesmo o experimentar. E isso é completamente normal. A pressão para ter um orgasmo pode gerar ansiedade e, por isso, é essencial focar na conexão e no prazer durante a relação. A anatomia feminina desempenha um papel crucial. O clitóris, por exemplo, é uma estrutura incrível, com mais de 8.000 terminações nervosas. A estimulação correta dessa área pode levar a orgasmos intensos. Além disso, cada mulher tem suas preferências. Algumas preferem estimulação direta, enquanto outras podem gostar mais de carícias em outras partes do corpo. Outro ponto importante é a comunicação. Conversar abertamente com o parceiro sobre o que te dá prazer pode melhorar muito a sua experiência sexual. Não tenha medo de expressar suas necessidades e desejos. E lembre-se que explorar o seu corpo, conhecer o seu corpo, é uma ótima opção e vai te ajudar a entender o que te faz sentir bem e pode aumentar a sua confiança na cama. Por fim, não se esqueça de que o prazer sexual é uma parte saudável da vida. Explore, descubra, divirta-se. O orgasmo feminino é uma jornada de autoconhecimento e conexão. Vamos desmistificar isso aí juntos? Eu me chamo Tenório Ferreira, sou psicoterapeuta e estou aqui para ajudá-lo. E se você quer conhecer meus livros digitais, é só clicar na bio, tá? Um abraço a todos. Olá, vamos continuar falando sobre mulheres com energia masculina e como isso se relaciona com a sexualidade. Primeiro, é importante entender
que a energia masculina e feminina não está ligada apenas ao gênero, mas sim a características e comportamentos que todos nós podemos ter. Mulheres com energia masculina costumam ser assertivas, independentes e determinadas. Elas desafiam normas sociais e muitas vezes quebram estereótipos. Na sexualidade, essa energia pode se manifestar de várias maneiras. Mulheres que abraçam sua energia masculina podem ser mais abertas em relação aos desejos e vontades. Elas podem buscar relacionamentos onde se sintam empoderadas, sem medo de expressar o que realmente querem. Isso é fundamental para o seu prazer e satisfação. No entanto, é crucial lembrar que essa expressão de energia não diminui a feminilidade. A sexualidade é fluida e cada mulher tem o direito de explorar sua identidade da forma que desejar. A combinação de energia pode criar um equilíbrio poderoso, permitindo que as mulheres se sintam completas e autênticas. Além disso, essa dinâmica pode influenciar a forma como elas se relacionam com os outros. Mulheres com energia masculina podem atrair parceiros que admiram sua força e confiança. É uma troca de poder que enriquece as relações. Por último, é vital que todas as mulheres se sintam livres para abraçar sua verdadeira essência, seja ela mais masculina ou feminina. A sexualidade é uma jornada pessoal e deve ser vivida sem julgamentos. Então, celebremos a diversidade das energias e a liberdade de ser quem somos. Lembre-se, ser autêntica é o maior ato de amor próprio que você pode ter. Eu sou Tenório Ferreira, psicoterapeuta, e estou aqui para ajudá-la. Um abraço, fique com Deus. Olá, pessoal! Eu estou de volta hoje para falar de um assunto muito interessante. Homens com energia feminina. E como isso se relaciona com a sexualidade? Muitas vezes a sociedade ela impõe rótulos rígidos sobre o que é ser masculino ou feminino. No entanto, a verdade é que todos nós temos um pouco de energia feminina e masculina dentro de nós. Quando falamos de homens com energia feminina, estamos a referir-nos a características tais como sensibilidade, empatia e intuição. Isso não significa que eles sejam menos homens. Pelo contrário, é uma expressão saudável da sua identidade. A sexualidade é um espectro e não uma linha rígida. E esses homens podem lidar muito bem com a sua masculinidade. É importante destacar que a energia feminina em homens podem enriquecer as suas relações. Homens que abraçam essa parte de si tendem a ser mais comunicativos e abertos, o que é essencial para construir conexões profundas. Eles desafiam os estereótipos tradicionais e mostram que ser vulnerável não é um sinal de fraqueza, mas sim de força. Além disso, ao entendermos essa energia feminina em alguns homens, contribuímos para uma sociedade mais respeitosa
e compreensiva. Homens com energia feminina podem ser aliados poderosos das suas esposas e contribuir bastante com as tarefas da casa. Sintam-se livres para serem quem realmente são. O importante é sermos autênticos e respeitarmos as diferentes formas de expressão. Afinal, todos nós podemos aprender algo valioso com as experiências uns dos outros. Lembre-se, ser você mesmo é a verdadeira essência da liberdade. Eu sou Tenório Ferreira, sou psicoterapeuta e estou aqui para ajudá-lo. Um abraço. Hoje nós vamos falar sobre um tema delicado: a paixão emocional por alguém que não é o nosso parceiro. É um assunto que muitos enfrentam, mas poucos discutem abertamente. Primeiro, é importante reconhecer que ter sentimentos por outra pessoa enquanto estamos em um relacionamento não é incomum. A vida é cheia de nuances e, às vezes, a conexão emocional com alguém fora do nosso compromisso pode surgir de forma inesperada. Isso pode acontecer por várias razões. A falta de atenção no relacionamento atual, a busca por validação ou até mesmo a descoberta de novas afinidades. Mas o que fazer quando esses sentimentos começam a se intensificar? A primeira coisa é refletir sobre o que está acontecendo dentro de nós. Pergunte-se o que essa nova paixão representa. Muitas vezes ela pode ser um sinal de que algo não está bem no relacionamento atual. É fundamental ter uma comunicação aberta com seu parceiro ou sua parceira, expressando suas necessidades e insatisfações. Entretanto, é preciso ter cuidado. A traição emocional pode causar danos profundos e irreparáveis. Pense nas consequências das suas ações, tanto para você quanto para a pessoa com quem você está comprometido. Avalie se essa nova paixão realmente traz mais felicidade ou se é apenas uma fuga temporária. Por último, considere buscar apoio profissional. Um terapeuta pode ajudar a entender melhor seus sentimentos e a tomar decisões mais saudáveis. Lembre-se, o amor deve ser construído com respeito e honestidade. Se você está passando por isso, saiba que não está sozinho. E lembre-se, sempre, o amor verdadeiro se baseia na confiança e na comunicação. Pense bem antes de agir. Eu sou Tenório Ferreira e estou aqui para ajudá-lo. Um abraço. Vamos falar sobre como utilizar a comunicação não violenta, ou CNV. A CNV é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a expressar os nossos sentimentos e necessidades sem precisar atacar o outro. Primeiro, é importante observar o que está a acontecer. Quando surge um conflito, respira fundo e tenta identificar o que te incomoda. Por exemplo,
Se o teu parceiro ou parceira deixou a casa desarrumada, em vez de gritar, sinto-me frustrado quando vejo a casa desarrumada. Este é o primeiro passo. Reconhecer os teus sentimentos. Depois, expressa a tua necessidade. Pergunta-te: o que preciso nesse momento? Pode ser algo simples, como preciso de um ambiente mais organizado para me sentir confortável. Ao partilhar a tua necessidade, você está evitando acusações e abre também um espaço para o diálogo. O terceiro passo é fazer um pedido claro. Em vez de dizer, tu nunca arrumas nada, tenta ser mais específico. Poderias me ajudar a arrumar a casa hoje à noite? Um pedido claro facilita a compreensão e a colaboração. Por fim, escuta o teu parceiro. A CNV não é só sobre falar, é também sobre ouvir. Pergunta como ele se sente e quais são as suas necessidades. Isso cria um espaço seguro para ambos se expressarem. Lembra-te, a comunicação não violenta é uma prática contínua. Com o tempo, você vai notar que os conflitos se tornaram mais construtivos e menos agressivos. Pratica com paciência e compaixão, tanto contigo como com o teu parceiro ou a tua parceira. Ao usar a CNV, você está a construir um relacionamento mais saudável e respeitoso. Experimenta e vê como pode mudar a dinâmica entre vocês. Eu me chamo Tenório Ferreira, sou psicoterapeuta e especialista em CNV, Comunicação Não Violenta. Um abraço a todos e fique com Deus. Você sabia que o nosso subconsciente tem um papel fundamental na forma como sentimos medo? Hoje vou te mostrar como usar a sua mente subconsciente para eliminar esse sentimento paralisante. Primeiro, é importante entender que o subconsciente é como um grande arquivo de tudo o que vivemos. Ele guarda memórias, experiências e até mesmo medos que podem nos travar. Para começar a trabalhar com ele, precisamos de consciência e intenção. Uma técnica poderosa é a visualização. Então, encontre um lugar tranquilo, feche os seus olhos e imagine-se enfrentando o seu medo. Se é o medo de falar em público, visualize-se em um palco, confiante e tranquilo. Quanto mais vivida for a sua imaginação, mais eficaz será. Outra estratégia é a repetição de afirmações positivas. Diga para si mesmo: eu sou corajoso, eu enfrento meus medos com confiança. Repita essas frases diariamente. O seu subconsciente vai começar a acreditar nelas. E com o tempo, você se sentirá mais seguro. Além disso, a meditação
é uma ferramenta incrível. Dedique alguns minutos do seu dia para acalmar a mente. Isso ajuda a limpar os pensamentos negativos e permite que você se conecte melhor com o seu interior. Escreva em um diário sobre seus medos. Pode ser também em algum papel. Colocar isso no papel ajuda a desmistificá-los e torna mais fácil enfrentá-los. Ao escrever, você também ativa o seu subconsciente para encontrar soluções. Lembre-se, o medo é apenas uma emoção e pode ser superado. Com o quê? Com prática e paciência. Você pode reprogramar a sua mente subconsciente e viver uma vida mais plena e corajosa. Vou te chamar. Vamos juntos nessa jornada? Eu sou Tenório Ferreira, sou psicoterapeuta e estou aqui para ajudá-lo. Um abraço e fique com Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como usar a sua mente subconsciente para perdoar. O perdão, ele é um processo poderoso, mas muitas vezes complicado. Então, como podemos utilizar o nosso subconsciente para facilitar isso? Primeiro, é importante entender que o subconsciente, ele guarda todas as nossas experiências, ou seja, emoções e crenças. Quando somos magoados, essas memórias ficam armazenadas e podem nos impedir de seguir em frente. Para perdoar, precisamos acessar essas memórias. Uma técnica eficaz é a visualização. Vou te dar uma dica. Encontre um lugar tranquilo e feche seus olhos. Imagina a pessoa que o magoou. Sinta a dor, mas também visualize uma luz envolvente que representa o perdão. Diga a si mesmo: eu escolho perdoar. O seu subconsciente vai começar a aceitar essa nova realidade. Outra estratégia é a afirmação positiva. Crie frases como: eu liberto essa dor, ou eu sou livre do passado. Repita essas afirmações diariamente. Com o tempo, o seu subconsciente começará a internalizar essas mensagens e você sentirá uma leveza maior. Além disso, escreva uma carta para a pessoa que você precisa perdoar. Mas deixa eu te dar uma dica: não precisa enviar. O importante é expressar os seus sentimentos. Isso ajuda a liberar emoções reprimidas e permite que você se conecte com o seu eu interior. Finalmente, lembre-se de que o perdão não significa esquecer ou justificar o que aconteceu. Liberte-se do peso emocional que isso traz. Ao perdoar, você está fazendo um favor a si mesmo. Utilize essas técnicas e veja como o seu subconsciente pode ser um aliado
poderoso na jornada do perdão. A transformação, ela começa dentro de nós, dentro de você. Eu sou Tenório Ferreira, psicoterapeuta, e estou aqui para ajudá-lo. Um abraço e fique com Deus. Quero falar de um assunto que afeta muito as relações. É a pressão financeira. É comum que em um casamento, um dos parceiros sinta a necessidade de controlar as finanças, mas isso pode gerar conflitos sérios. Imagina a situação: o marido, preocupado com as contas, começa a pressionar a esposa sobre gastos. Ele quer economizar e, por isso, critica cada compra dela. Isso pode parecer uma atitude responsável, mas a verdade é que essa pressão pode deixar a esposa extremamente chateada. Quando um dos cônjuges faz pressão financeira, a outra parte pode sentir-se desvalorizada e até mesmo controlada. É fundamental lembrar que um relacionamento saudável se baseia na comunicação e no respeito mútuo. Em vez de impor regras rígidas sobre o dinheiro, é mais produtivo ter conversas abertas sobre as finanças. Uma dica importante é estabelecer um orçamento juntos. Assim, ambos podem expressar suas preocupações e desejos sem que um se sinta pressionado ou desvalorizado. Isso não só ajuda a evitar conflitos, mas também fortalece a parceria. Além disso, é essencial reconhecer que cada um tem suas próprias necessidades e prioridades financeiras. O que pode parecer supérfluo para um pode ser muito significativo para o outro. E a empatia é a chave aqui nesse assunto. Se você está nessa situação, lembre-se, a pressão financeira não resolve problemas. Ela os agrava. Procure entender o ponto de vista do seu parceiro e trabalhem juntos para encontrar soluções que funcionem para ambos. No final das contas, o amor deve ser mais forte do que preocupação. E a finança é uma preocupação que prejudica muitos relacionamentos. Vamos construir relacionamentos saudáveis, baseados na compreensão e na colaboração. Eu sou Tenório Ferreira, psicoterapeuta, e estou aqui para ajudá-lo. Um abraço. Nós vamos falar sobre algo muito importante. São as palavras de afirmação. Você sabia que muitas vezes o que dizemos pode mudar a vida de alguém? O amor é uma força poderosa e as palavras que usamos para expressá-lo são ainda mais poderosas. Quando dizemos "eu amo você", estamos dando um presente. Essas palavras podem iluminar o dia de alguém e fazer com que se sintam valorizados e amados. Mas não se trata apenas de grandes declarações. Pequenas afirmações diárias, como "estou orgulhoso de você", "eu agradeço por estar na minha vida", também têm um grande impacto. Imagina como seria o mundo se todos nós usássemos mais palavras de afirmação. Seríamos muito mais felizes e teríamos relacionamentos muito mais saudáveis. O amor não é apenas um sentimento, é também uma ação. E as nossas palavras são a forma mais simples de mostrar o amor. É importante lembrar
que as palavras de afirmação não são apenas para os outros, também precisamos nos afirmar a nós próprios. Dizer, eu sou capaz. Dizer, eu mereço ser feliz. Sabe o que isso faz? Ajuda a construir a nossa autoestima e a nossa confiança. Portanto, na próxima vez que você estiver com alguém especial, não hesite em usar palavras de afirmação. Dizer o quanto o ama, o quanto você aprecia essa pessoa e o quanto ela ou ele significa para você. E não te esqueça de fazer o mesmo por você, por ti próprio. O amor começa dentro de nós e se espalha para os outros. Lembre-se, as palavras têm poder. Use esse poder para espalhar amor e positividade. Vamos juntos fazer do mundo um lugar melhor, uma palavra de cada vez. Eu me chamo Tenório Ferreira, sou psicoterapeuta e estou aqui para ajudar você. Um abraço, fique com Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar de um assunto bem interessante com vocês hoje, que é os 4 sinais de alerta que você precisa ter para saber se o seu relacionamento está desmoronando, tá? Porque quem nunca passou por aquela sensação de que algo não está bem em um relacionamento? Aquela faísca inicial, né, parece ter apagado e a rotina começa a se tornar um fardo. É natural isso, né, que alguns relacionamentos passem por altos e por baixos, mas alguns sinais podem indicar que o fim está próximo do que imaginamos. Então, nós vamos explorar aqui 4 fases que podem sinalizar que o seu relacionamento está em crise de atenção e precisa realmente aí de ter mais atenção no relacionamento. Primeira coisa, a rotina, ela toma conta. Essa é a primeira fase. Então, a rotina, ela é um dos maiores inimigos dos relacionamentos. Quando deixamos de reservar tempo para nós mesmos e para o casal, o que acontece? A paixão e a intimidade, ela tende a diminuir e a falta de novidades, né, e a monotonia podem gerar um sentimento de tédio e insatisfação. Então, vamos ver aqui esses sinais de alerta. Primeiro, falta de comunicação, conversas superficiais e dificuldade de expressar sentimento. Rotina sexual monótona ou inexistente. Falta de atividade em conjunto. É muito legal quando o casal faz suas atividades juntas. É lógico que algumas vezes você vai jogar um futebol, você vai, de repente, dar uma saída com os amigos para bater um papo, assim como a mulher também, às vezes, quer sair com as amigas para conversar um pouco, dar uma volta no shopping. Até aí, está tudo dentro da normalidade. Agora, essa falta de atividades conjunta é muito legal, tá? Porque você pode fazer uma academia junto, você pode ir ao cinema junto, então sair para jantar, às vezes para almoçar, isso também é muito legal, esse tipo de relacionamento e de atividade. Aumento de brigas e discussões. Esse é um sinal que a gente precisa estar muito alerta. Quando essas coisas começam a aumentar, né,
Eu, às vezes, brinco quando eu estou fazendo terapia, né, com algum casal, o casal está lá fazendo aqui, vindo ao meu consultório para fazer terapia, eu, às vezes, brinco, falei, vamos dar uma arrumada nessa briga aí, porque senão vocês vão ficar no mesmo ritmo, né? Então, assim, e as discussões também, que são muito complicadas, né? Geralmente discute por qualquer coisa, uma coisinha que caiu aqui, uma meia, às vezes, que de repente largou lá no quarto, né? Isso não é legal. Essa pessoa precisa estar ficando alerta, né? O marido precisa estar alerta às necessidades da esposa e a esposa alerta às necessidades do marido. Mas isso não impede que, de repente, ele deixou uma meia lá fora do lugar, você chegar, pegar aquela meia e colocar no lugar ou colocar no cesto para lavar. E você fazer um pedido, né? Isso está muito ligado à comunicação não violenta, que eu também sou especialista nessa área, né? Então, por que você não faz um pedido mais interessante? Amor, poxa, você pode colaborar comigo? De repente, pegando essa meia e colocando lá no cesto para mim, ele vai se tocar, ele fala, opa, eu estou dando uma vacilada aqui, eu posso melhorar isso, né? Isso são só algumas dicas que eu estou dando. Bom, a fase 2 é a distância aumenta, ou seja, a distância emocional pode ser um dos primeiros sinais de que um relacionamento está se desfazendo, tá? Mesmo que o casal more junto, a falta de conexão emocional, tá? Pode criar um abismo entre os parceiros. Então, quais são os sinais de alerta que a gente pode estar olhando aí nesse momento? Dificuldade em se conectar emocionalmente. Isso é muito importante. É muito legal a gente conhecer as emoções um do outro, né? Saber também como que ele foi criado, da forma, como é que ele foi criado pelos pais. Tem casais que não sabem nada um do outro, sabe? Isso é muito valoroso, isso é importante para o casal. Falta de cumplicidade e apoio mútuo, sabe? Tem que ser cúmplice. Às vezes ele está com um problema no trabalho, você como cúmplice ali apoiando, tá? Isso é importante também, tá? Você saber. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista numa grande empresa multinacional e essa empresa ela convidava a esposa também para a entrevista. E eu fiz a entrevista, aí eu saí, o diretor da empresa convidou a minha esposa para participar da entrevista, né? Somente ele e ela lá conversando. E quando terminou, ele saiu, ele falou assim: Olha, se eu tivesse mais uma vaga, eu contratava a sua esposa também, porque ela sabe tudo de você, tudo que você faz, quais são os locais que você viaja, ela sabe tudo. E isso valorizou muito a minha entrada na empresa. Por quê? Porque a minha esposa era cúmplice e sempre continua sendo cúmplice meu, tá? Então, assim, ela é minha cúmplice, a gente trabalha junto, a gente tem essa cumplicidade. Agora, priorização de outras atividades em detrimento do relacionamento, tá? Às vezes você vai priorizar algumas atividades e não prioriza o seu relacionamento. Outra coisa também, como sinal de alerta, é a sensação de solidão, mesmo estando acompanhado. Por que essa sensação acontece? Porque não tem atenção, porque não está dando atenção à pessoa, tá? Outra fase é a fase 3, é a falta de respeito que se instala. O respeito é a base de qualquer relacionamento saudável. Quando o respeito se perde, a confiança é abalada e o relacionamento se torna tóxico, tá? Isso também é importante você estar atento. Agora, outros sinais de alerta para essa questão da falta de respeito quando ele se instala.
Críticas constantes e humilhação. Ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser humilhado. O casamento é um órgão vivo, tá? É como se fosse uma célula e ela é viva, tá? Invasão de privacidade. Cada um tem a sua privacidade. E, às vezes, o cônjuge invade a privacidade do outro. Isso realmente é falta de respeito. É melhor conversar sobre isso. Desvalorização dos sentimentos do outro. É importante você estar valorizando o sentimento do outro. Dificuldade em resolver conflitos de forma pacífica. Às vezes os conflitos vão vir, né? Não tem como evitar isso, mas a gente tem que procurar trabalhar isso de forma pacífica, tá? E a fase 4 é a incompatibilidade, que ela torna-se insustentável, tá? Nem todos os relacionamentos são feitos para durar, tá? Às vezes a incompatibilidade entre os parceiros se torna tão grande que o relacionamento se torna insustentável. Agora, isso só vai acontecer se você não estiver trabalhando esses 3 itens que a gente comentou acima, tá? Então, é um sinal que você tem que ter também com relação à incompatibilidade, tá? E quais são os sinais de alerta que essa incompatibilidade pode estar acontecendo com mais intensidade? Valores e objetivos de vida muito diferentes, tá? Os valores, eles têm que se compactuar, os objetivos, eles têm que se compactuar entre o casal, tá? Você pode ter seus valores, você pode ter seus objetivos, mas se você não compartilhar isso com o seu cônjuge, vai ficar muito difícil dele entender você. Dificuldade em encontrar pontos em comum, tá? Então, às vezes, a gente tem que descobrir alguns pontos em comum no nosso cônjuge. Para quê? Para, de repente, ser trabalhado isso, pode trazer isso, inclusive, para uma terapia de casal, tá? A gente pode trabalhar isso e isso se tornar algo muito importante dentro do relacionamento de vocês. E sensação de que estão em relacionamentos diferentes. Às vezes as pessoas têm essa sensação: será que eu estou no lugar certo? Será que eu casei? Eu estou na casa certa? Eu estou no lar certo? Por quê? Porque começa a ter essa incompatibilidade e a coisa vai se tornando insustentável. Se, vou te dar uma dica, tudo que está para além das suas forças, traz para a terapia, tá? Converse sobre o assunto. Isso é interessante. E falta de perspectiva de futuro junto. Tem gente que só pensa nele, tá? Mas para que então ele está casado? Para que eles estão levando essa vida conjugal adiante? Tá? Se você só pensa em você, você precisa começar a entender que você está dentro de uma conjugalidade, ou seja, os dois precisam trabalhar juntos, tá? Então, eu quero dizer que, se você se identificou com algum desses sinais em seu relacionamento, não precisa se desesperar, não. É importante conversar com seu parceiro de forma aberta, de forma honesta, sobre o que está incomodando você, procurar ajuda profissional, tá? Eu estou aqui para te ajudar e é uma ótima ferramenta para ajudar a resolver os problemas e fortalecer o relacionamento. Tchau, tchau. Até a próxima. Fique com Deus e um abraço para você.